Olá, como vai? Sou o Reverendo Marcelo, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, vice-presidente do Presbitério Bahia e também secretário de Diaconia do Presbitério. Quero aproveitar e aqui agradecer pelo convite feito pelos coordenadores da Coordenadoria Regional de Jovens por esta oportunidade de poder estar com você compartilhando da palavra do Senhor, compartilhar a mensagem do Senhor para os nossos corações. Nesse momento vou ler o texto do Salmo 23, que é o texto básico da nossa meditação, e a palavra do Senhor então diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sendo assim, nós vamos, a partir deste texto das Sagradas Escrituras, nós vamos refletir sobre confiança em meio às adversidades. Dentre tantas necessidades que o ser humano tem, uma delas é a oração, principalmente para o cristão. Sim, a oração é algo essencial para o crente, é algo essencial para a vida do cristão. E falando sobre oração, há uma frase de William James que diz o seguinte: a razão pela qual oramos é que simplesmente não podemos evitar a oração. Há um outro autor também, Tim Stafford, que escreve dizendo: não oramos para contar a Deus o que ele não sabe, nem para lembrá-lo do que esqueceu. Ele já cuida de tudo aquilo pelo que oramos. Quando oramos, ficamos perto de Deus. Há uma outra frase que quero citar também, do reverendo Rodolfo Montosa, bem interessante, quando diz: Jesus era uma pessoa de oração, e isso nos basta para desejarmos o mesmo. Bom, mas o nosso objetivo aqui não é nos determos sobre a necessidade da oração ou sobre o que é a oração, mas em como orar em meio às adversidades, em meio ao sofrimento, como orar diante de um cenário de incertezas, que é isso que nós todos brasileiros e o mundo todo está enfrentando. E o Salmo 23 nos aponta o caminho: confiança, fé. Sendo assim, nessa perspectiva, eu quero destacar quatro elementos que estão presentes nesse texto do Salmo 23, que vão nos trazer a inspiração para orarmos diante de um cenário de incertezas, para orarmos diante das adversidades. E o primeiro é confiança em Deus como pastor. A primeira parte do versículo 1, o salmista inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor. Não é por acaso que o salmista se dirige a Deus como pastor, ou melhor, que vê Deus e que percebe em Deus a imagem, a figura de um pastor. É com base na experiência que Davi teve como pastor antes de tornar-se rei, que ele chama Deus de pastor. Davi sabia muito bem dos cuidados de um pastor, que chega a ser um cuidado individualizado, mesmo diante de um grande rebanho. Deus, mesmo diante de uma grande multidão, Deus nos conhece de forma particular e conhece cada detalhe da nossa vida. Ele sabia também da dedicação e lealdade do pastor às suas ovelhas, que são frágeis e dependentes. Sim, são dependentes porque a ovelha precisa do pastor para ter um bom pasto, ela depende do pastor para conduzi-la ao rio de águas tranquilas, ela depende e precisa do pastor para cuidar, para protegê-la de todas as adversidades. Davi estava ciente do fato que, mesmo em situações de escassez, o pastor supre as necessidades da ovelha. Jesus certa vez declarou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
está lá em João capítulo 10, versículo 10. Por isso, tendo Deus como pastor, Davi chega à conclusão de que nada lhe faltará. E aqui então nós partimos para o segundo ponto, para o segundo elemento que nos inspira a orarmos mesmo em meio às adversidades. E o segundo elemento é a confiança em Deus como provedor. É o que nós vemos então na segunda parte do primeiro versículo. Nada me faltará. Pasto, água, cuidado e proteção são as principais necessidades da ovelha. E estas necessidades são supridas pelo seu pastor. De forma semelhante, Deus nos dá o que necessitamos. Ele é o provedor de tudo o que precisamos em qualquer instância, em qualquer área da nossa vida, pessoal, profissional, emocional, física, espiritual, afetiva. Deus cuida e supre todas as nossas necessidades, afinal de contas, Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas e Ele tem em suas mãos tudo o que nós precisamos. O evangelista Mateus registra as palavras de Jesus quando disse: observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? No Salmo 114, versículo 8, está escrito: Ele faz da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Que maravilha! Observe, irmãos, nesta expressão, nesta declaração do salmista, a percepção que ele tem do poder de Deus e como ele declara isso, fazendo esta ilustração, mostrando que Deus é de fato o provedor, porque até mesmo ele faz brotar da rocha a água. Ele faz com que na rocha faz surgir o açude, o rosto do rochedo, a fonte. Isso é a provisão de Deus, é a ação de Deus em favor do seu povo. O povo do Egito, quando esteve fugindo, saindo do Egito, ou melhor, o povo hebreu, quando estava saindo do Egito, em direção à terra prometida, a nova terra Canaã, se deparou numa situação como que dizemos, um beco sem saída. À sua frente, o mar e atrás o exército do faraó. E ali o povo ficou meio que em desespero, porque não havia saída, não havia mais para onde fugir, não havia escape para aquela situação. Eles não conseguiam enxergar outra coisa senão serem novamente levados como escravos pelos soldados do faraó, ou quem sabe até serem mortos pelos soldados do faraó. Mas aí Deus fez algo inusitado. O mar se abriu e o povo pôde então passar, atravessar a pés enxutos, e Deus, de uma vez por todas, livrou o seu povo da escravidão do Egito. O terceiro elemento que nos inspira a orarmos mesmo em meio às adversidades é a confiança em Deus como perfeito guia. Nós vemos na segunda parte do versículo 2 e na segunda parte do versículo 3, o salmista diz: leva-me para junto das águas de descanso, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é o perfeito guia. Como o perfeito pastor, Ele jamais irá nos conduzir por caminhos tortuosos, por caminhos de morte, por um caminho que nos distancie, que nos afaste dele. Pelo contrário, Ele mesmo já providenciou o caminho que nos proporciona esperança, paz, que nos conduz à vida eterna, que é Jesus. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sendo assim, alguém já disse que o caminho que não melhora a vida espiritual, que não nos torna uma pessoa melhor, não é o bom caminho, mas um desvio de rota a ser rejeitado. O caminho que não melhora a vida espiritual,
que não nos tornam uma pessoa melhor, não é o bom caminho, mas um desvio de rota a ser rejeitado. Por isso, o Senhor é o nosso perfeito guia, que nos conduz às águas tranquilas e pelas veredas da justiça, e Ele faz isso por amor do seu nome. E por fim, irmãos e irmãs, nós devemos orar em meio às adversidades, devemos orar em meio a este cenário de incertezas, com a confiança de que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanham. Um bom pastor não marca presença apenas nas situações, nos momentos de bonança, mas também na tribulação, nas lutas, nas dificuldades. Alguém já disse também que nossa fé precisa servir tanto em tempos de vida como em tempos de morte. Nossa fé não deve ser usada para evitar a dor, mas para confiarmos em Deus apesar da dor. O problema é que, em muitos casos, enxergamos o cenário da crise, da luta, da dificuldade como se fosse indissolúvel, mas não é. O Salmo 23 nos inspira a vivermos com a certeza de que não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte ou pelos pastos verdejantes, o importante é que o Senhor é o seu pastor. Isso quer dizer que a sua bondade, misericórdia, fidelidade estarão contigo todos os dias da tua vida, porque Ele mesmo não nos abandona. Como nós sabemos, Jesus Cristo mesmo declarou: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Conta-se que em uma tribo indígena nos Estados Unidos havia um rito de passagem e certo dia, no final da tarde, um pai conduziu seu filho pela floresta. Ele subiu uma montanha com seu filho, vendou-lhe os olhos e o menino teria que passar a noite sozinho na mais absoluta escuridão dentro daquela floresta. Para ser aprovado, ele não podia remover a venda dos olhos até o dia amanhecer. Também não podia chorar nem gritar por socorro. Se ele aguentasse a noite toda, seria considerado um homem. E como os outros que vieram antes dele, não poderia também contar a sua experiência aos próximos candidatos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. Ele, claro, o menino, naturalmente, estava com medo, estava amedrontado. O seu medo fez com que ele ouvisse toda espécie de barulho, animais selvagens, poderiam estar por perto, talvez índios de uma outra tribo adversária pudessem encontrá-lo e matá-lo, os insetos poderiam atormentá-lo, né? E as cobras poderiam lhe causar medo, terror. Ele com certeza teria que enfrentar o frio, a fome, a sede. O vento soprava e até o solo parecia se mexer. Tudo lhe parecia ameaçador, mas ele não removeu a venda. E segundo o costume e tradição daquela tribo, este é o único modo do menino se tornar um homem. É o rito de passagem Cherokee da infância à fase adulta. Finalmente, após esta noite horrível, o sol apareceu e o menino pôde remover a venda e ver então seu pai sentado ali ao lado dele. E assim ele entendeu que o seu pai não o abandonou, não o deixou sozinho, mas esteve cuidando dele durante toda aquela noite. Portanto, irmãos e irmãs, o salmista nos ensina a orar durante as adversidades da vida, colocando o nosso foco em Deus e não na adversidade. Sendo assim, diante desse cenário de incertezas, em meio às adversidades da vida, nós não podemos esquecer de orar ao nosso Deus e de lembrar destas palavras do salmista e assim sermos inspirados para orarmos com confiança em Deus como nosso pastor, confiando que Deus é provedor, confiando em Deus como perfeito guia,
confiando que a bondade, a misericórdia, a fidelidade do Senhor estarão sempre com você, porque Ele não te deixa só. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor aplique a sua palavra, a palavra do Senhor aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a termos esta confiança e assim superarmos este momento de incerteza, este cenário de sofrimento, de dor, sabendo que o Senhor está conosco. Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe.